Shalom Adonai, Lehi Traot, Shavuotov. A paz e a graça do Senhor Jesus a cada um dos nossos queridos e amados. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso canal abençoado, Teologia Todo Dia. Vosso servo em Cristo, Bispo Marcos Roberto, de Brasília. Nós queremos falar hoje, tematizado sobre a doutrina de missiologia. Nós queremos falar sobre missões, a igreja na evangelização. Eu queria que você já abrisse a Escritura Sagrada junto conosco aí, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 28, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, ide e ensinai a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 16, aleluia. A Escritura Sagrada também nos fala aqui a partir do versículo 15. E lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A Escritura Sagrada também, aleluia, aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Quem ganha almas, sábio é. Então a verdadeira sabedoria está em ganhar almas. O outro versículo que eu queria ler também acerca deste assunto está em Hebreus capítulo 13, versículo 13. A palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, Hebreus capítulo 13, versículo 13. Você pode estar nos acompanhando aí através da Escritura Sagrada. Aleluia, Hebreus capítulo 13, versículo 13. Em diante, a Escritura Sagrada nos fala assim. Hebreus capítulo 13, versículo, aleluia, glória, 13, perdão, versículo 3 em diante, a Escritura Sagrada diz assim: Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com ele. Lembrai-vos dos maltratados, como sendo vós também maltratados no corpo. Veja bem, a Escritura Sagrada está nos falando acerca da responsabilidade missionária que cada cristão tem, aleluia, em sua congregação, em sua igreja. Cada um de nós, quando nascemos na presença do Senhor, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e aceitamos como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma, cada um de nós passamos a ser um missionário, aleluia, onde nós estivermos. Na verdade, Charles Spurgeon, falando sobre missões, ele disse que um coração, aleluia, com Jesus era um missionário no campo, e um coração sem Jesus é um campo missionário. Então todo coração, a partir do momento que aceita Jesus, ele é um missionário no campo. Mas todo coração sem Jesus, ele é um campo missionário. Missões, ela é feita de 3 formas. A primeira forma que missões é feito, aleluia, missões é feito com as mãos daqueles que contribuem com seus dízimos, com suas ofertas. É aquele que trabalha fazendo voto, com voto, Missões
é feita com a contribuição das mãos daqueles que são fiéis para com a obra do Senhor e para com o nosso Deus. Missões também é feita com o joelho daqueles que oram pela obra missionária. Não vão, mas oram, intercedendo, apresentando a vida dos missionários, dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros que vão fazer a obra do Senhor. Então, missões é feita com as mãos daqueles que contribuem. Missões é feita com os joelhos daqueles que oram. Mas missões também é feita com os pés daqueles que vão fazer a obra missionária. Vão obedecer o ide do Senhor nosso Deus. Vão fazer aquilo que o Senhor nosso Deus manda, coordena, aleluia, direciona para que a sua igreja esteja fazendo. Então a evangelização, segundo a Escritura Sagrada, é uma das grandes ordenanças de Deus, de Cristo, para com a sua igreja. A Escritura Sagrada nos mostra o imperativo de Cristo e a urgência da, aleluia, responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele sempre diz, ide. Ele sempre fala, ide. Então, é um imperativo para nós, como suas ovelhas, como seus servos, estarmos levando a palavra do Senhor àqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Nós temos então a ordenança de Marcos 16:15, o qual outrora lemos agora há pouco. Nós temos a ordenança de Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós temos também a ordenança de Atos capítulo 1, versículo 8. A Escritura do Senhor, aleluia, nos fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Veja bem, toda missão, aleluia, chamada missionária, ela surge no campo aonde você entregou sua vida para Jesus. Toda obra missionária, ela começa, aleluia, em Jerusalém. Porém, ela não para, ela não estagna, ela não, aleluia, glória, fica em Jerusalém. Ela não, aleluia, morre em Jerusalém. Ela começa em Jerusalém. Mas a Escritura Sagrada nos fala que ela não fica tão somente em Jerusalém. Aleluia, a Escritura Sagrada diz assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, aleluia, Samaria, e até os confins da terra. A Escritura Sagrada nos fala que missões, o ministério missionário inicia-se na igreja, ou qual você é fiel ao anjo, aleluia, da igreja, ao pastor presidente daquele campo, ao qual você é obediente, servo obediente àquilo que Deus está, aleluia, direcionando sobre a vida do seu pastor presidente. Não existe obra missionária na vida de rebeldes. Não existe obra missionária na vida daquele que não está em obediência à liderança constituída por Deus naquele local. Então, Deus te chama para fazer a obra, Deus te comissiona, Deus te orienta, Deus te dirige para ser a testemunha, tanto em Jerusalém. Começa aqui, mas não para aqui. Começa na igreja onde você aceitou Jesus. Aleluia. Começa ali no bairro, na sua casa, no meio da sua família. Ali aonde você vai falando do amor de Jesus, testemunhando da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão e da salvação por intermédio do sacrifício de seu Filho na dura cruz do Calvário.
Aí a Escritura Sagrada nos diz que, aleluia, nós somos comissionados a ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, começa aqui, mas não para aqui. O missionário que foi consagrado a fazer missões, foi imposicionado sobre ele as mãos, porque a autoridade está sobre o imposicionar das mãos dos seus líderes. Entenda, quem tem que capacitar, quem tem que enviar, quem tem, aleluia, glória, que se responsabilizar pela obra missionária do Senhor na sua vida, é a sua liderança. É eles que têm que te abençoar, é eles que têm que emitir a carta, é eles que têm que colocar a imposição de mãos sobre a sua cabeça e te enviar para fazer a obra missionária. E quando você sai para fazer a obra missionária, ela começa em Jerusalém, mas ela não para em Jerusalém. A partir do momento que você recebeu a imposição de mãos, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, a simbologia do Espírito Santo, a capacitação com unção e poder da parte do céu, para você fazer a obra missionária, para você ir atrás de almas, para você ir implantar congregações, pontos de culto. Essa, aleluia, glória, imposição de mãos começa em Jerusalém, mas não para em Jerusalém. Se você conhecer missionários, ver missionários que está dentro de quatro paredes, esse missionário já perdeu a sua visão. Esse missionário, aleluia, já está sem foco. Não existe missões dentro de quatro paredes. Não existe missões dentro da igreja. Missões é feito fora da igreja. Evangelismo é feito fora da igreja. Falando sobre missões, o nosso Deus é um Deus missionário. Missões, segundo, aleluia, Charles Spurgeon, emerge do coração de Deus. Missões surgiu no coração de Deus. Dr. Billy Graham também fala-nos acerca disso, que missões, aleluia, glória, deve estar como ponto primordial e principal de uma igreja. A propósito, uma igreja sem missões, uma igreja sem evangelismo, está cega, está sem foco, está sem direcionamento para fazer, aleluia, o seu chamado e a sua responsabilidade, a qual foi enviada pelo Senhor. Então, o lugar de evangelização, aleluia, sempre dará, aleluia, o centro, dará certo de acordo com a Escritura Sagrada. O lugar de evangelização sempre dará certo de acordo com a Escritura Sagrada. Veja bem, a palavra de Deus nos fala acerca, aleluia, das missões, e em missões Jesus disse, olha, e que eu esteja neles, e que tu estejas em mim. Ele falando acerca da oração sacerdotal pelos seus discípulos. A igreja precisa estar caminhando em unidade de perfeição, ou seja, a igreja precisa estar unida, juntas, imbuídas, envolvidas no propósito de fazer missões. A igreja precisa estar unida para fazer missões. A igreja que não realiza missões, ela está sem visão, sem visões, né? Nós precisamos compreender isso. A evangelização, ela é o único meio pelo qual as almas que ainda não foram alcançadas serão alcançadas. Evangelize colocando hino na sua casa, evangelize pregando na sua rua, evangelize alcançando aqueles que ainda não foram alcançados. Pregue em tempo oportuno, mas pregue também fora do tempo. Pregue com a Bíblia, pregue sem a Bíblia. Se você não conseguir pregar com a Bíblia, pastor, eu não consigo ler, eu não sei ler a Bíblia.
mas escute a mesma, pois a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ouvir a pregação do Senhor. Então, quando você escuta a palavra do Senhor e você pode estar transmitindo a mesma de salvação para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça e a misericórdia, aleluia, glória, esta pregação, ela não voltará vazia, a palavra lançada não voltará vazia, ela fará aquilo que apraz a vontade do soberano Deus para a salvação daquela alma, daquela vida, daquela pessoa. Então, missões é muito importante. Eu e você precisamos cotidianamente fazer missões. Aleluia! Eu e você precisamos fazer missões. Entenda uma coisa: a Bíblia é a carta primordial necessária para se fazer missões. Para se fazer missões é necessário ter a palavra do Senhor. Para se fazer missões é necessário pregar a palavra do Senhor. É necessário que você tenha conhecimento da mesma. É necessário que você tenha prática cotidianamente da mesma. É necessário que você viva de acordo com a mesma. Olha, existem pessoas que não pregam sequer uma só palavra, aleluia, mas o comportamento da mesma, aleluia, alcança aqueles que estão ao redor. Porque não adianta você pregar de amor com o coração cheio de ódio. Não adianta você falar de graça e de misericórdia, sendo que você é rancoroso. Não adianta você falar de perdão, de alcançar almas, de segunda chance, se você não sabe perdoar. Se você não consegue perdoar. Se você não consegue modificar. Não adianta falar de justiça se você não paga as suas contas. Não adianta falar das coisas certas se você não pode ver, aleluia, glória, as coisas e você sair comentando, você sair falando, você sair fofocando. A Escritura Sagrada, o Evangelho, ele precisa ser vivido, ele não precisa só ser pregado. Na verdade, amada igreja, meus amados ouvintes deste nosso canal Teologia Todo Dia, o Evangelho, ele precisa ser vivido, e isso primordial antes de ser pregado. Antes de você pregar, você precisa viver. Ora, a Bíblia Sagrada é uma espada de dois gumes, ela corta lá e corta cá. Seria interessante que ela cortasse aqui primeiro, que ela ensinasse aqui primeiro, que ela corrigisse aqui primeiro, que ela discipulasse aqui primeiro, que ela orientasse aqui primeiro, para depois então surtir efeito sobre a sua vida e sobre a sua alma. Não adianta pregar e não viver, mas também não adianta viver e não pregar. É necessário que eu e você estejamos prontos a fazer a obra do eterno Deus, vivendo e pregando, pregando e vivendo para a honra e a glória de Deus, o Pai. Fica então com esta palavra abençoada sobre missões, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de você como Cristo, aleluia, te enviou, te comissionou, aleluia, te alistou como testemunha dele nesta obra maravilhosa. Um forte abraço do meu amigo Espírito Santo, um forte abraço do vosso servo em Cristo, Bispo Marcos Roberto de Brasília. Deus em Cristo vos abençoe. Assembleia de Deus, verdade que liberta vidas. Louvado seja Deus.